Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a um dia muito especial de conversa, bate-papo bom, com convidados especialíssimos, para você que vai fazer o Enem e os outros vestibulares. Eu sou Fernanda Pessoa, professora de Linguagens e Redação há mais de 20 anos, e a ideia é sempre cuidar todos os anos em trazer esse conteúdo de qualidade para que você consiga aí fazer uma redação especial. Lembrando que no último ano nós tínhamos discutido em um dos nossos programas a respeito das questões ligadas à saúde mental, doenças mentais, e estava lá tudo no Enem do comecinho de 2021. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é o trabalho mercado 4.0. O que é isso? Claro que eu preciso fazer deste programa algo muito especial para você que nos vê, que nos assiste, e nós convidamos um especialista no assunto. Olha o currículo. Ele é Jefferson Batista Simão, analista de recursos humanos com foco no mercado de inovação e diversidade há mais de 5 anos, atualmente coordenador na Overdrives, que é a aceleradora de startups do Grupo Ser Educacional, e consultor externo de pessoas e cultura. E aí, vai perder? Seja muito bem-vindo. Prazer enorme. Muito grande. Com vocês aqui. Muito grande. Ele veio todo lindo para... A gente tentou combinar a paleta, viu, gente? Eu juro. É isso, é isso. Vamos começar tentando entender o que é o mercado 4.0. O que é esse mercado? Do que é que se fala quando eu trago essa alusão que parece inicialmente muito diferente? E uma coisa que sempre me chama muito a atenção é que quando as pessoas falam em economia, em trabalho, as pessoas focam em revolução industrial. Então, você que está nos vendo, revolução industrial, meu amor, peraí. A gente já vem de quantas revoluções, gente, nada contra, entenda. De fato, foi um momento histórico, mas existem muitas questões mais interessantes para tratar. Até porque a ideia é que a gente consiga ajudar a sua redação ser, de fato, autoral, muito criativa. Sim, mas vamos lá, então, para o que interessa. Quais as principais habilidades o mercado 4.0 exige dos profissionais no momento? O que é esse mercado 4.0? Fê, é um prazer estar aqui de novo. E eu acho que a gente não pode começar sem lembrar que a gente está falando, na verdade, de outra revolução industrial. É isso. Que a gente chama de revolução digital, né? E que, na verdade, nada mais é do que aquela revolução que é muito válida, mas eu acho que a gente tem coisa muito mais próxima para tratar agora. É isso. Né? E aí a gente saiu daquele mundo das máquinas, dos processos e passou para um mundo digital, onde o posicionamento digital é importante, a internet das coisas é importante, eu tenho que ter familiaridade com diversas frentes de tecnologia, e aí nasceu o mercado 4.0, que nada mais é do que a época da internet nas coisas. A gente tem internet girando em torno da gente o tempo inteiro. E aí esse alinhamento aconteceu agora, eu acho, com as pessoas. Você, como professora, e vocês que estão aí provavelmente no ensino médio e tudo, vão lembrar de que 2, 3 anos atrás a gente estava falando exatamente de um momento em que a internet dominaria as coisas. Parece muito tempo, mas foi ontem a gente estava falando sobre isso. Então, o que a gente dizia que era futuro chegou. A gente está vivendo esse futuro agora. E aí a gente chama isso de indústria 4.0. Então, na verdade, a gente está falando de um profissional que é multifacetado, né, de pessoas que precisam saber fazer várias coisas, uma pessoa que não gira só em torno mais da capacidade técnica, que a gente também culturou há 3, 4 anos atrás. Né? A gente incentivava todo mundo a fazer cursos de tecnologia, porque a tecnologia ficaria aquecida. Está aí o Overdrive onde eu trabalho, o Porto Digital, que a gente conhece, e que todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, está aí nos jornais com um monte de vaga. Né, de tecnologia, porque a gente incentivou, a gente formou esse mercado agora. E aí a gente tem uma fatia imensa de gente formada em tecnologia, mas nem sempre familiarizada com o mercado 4.0, que descobriu que o comportamento, na verdade, ia ser o desafio. Né? E aí a gente está respirando isso agora. Então são os trabalhos, são as profissões que nascem com a internet. Isso, nasceram junto, né, com a internet. Nasceram junto com a internet. É bem interessante associar qualquer questão ligada à tecnologia, a desenvolvimento econômico e a excesso de internet. A gente tem que lembrar que a tecnologia
ela existe desde muito tempo. Sim. Desde a roda. É. Tem uma pessoa de quem eu gosto muito, que é Marshall McLuhan, que ele falava sobre essa pegada da tecnologia. E ele dizia assim, a internet é muito boa igual a roda, sabe? A internet, ela tem o papel que a roda teve, mas assim como a roda, ela é só um instrumento, nada mais que isso. E ele complementa dizendo, ela pode até nos apontar o caminho, mas ela não nos aponta o destino. Ela pode até nos ajudar no caminho, mas não aponta o destino, é a gente quem escolhe. Então, é um mercado que não é aleatório. É um mercado que exige profissionalização. Isso. Porque as pessoas começaram a demonizar os trabalhos na internet. Isso. Eu não sei se você nota esse movimento. E caso apareça alguma temática voltada a isso, eu preciso entender a importância disso e eu preciso entender qual a problemática associada a isso. E a problemática existe certamente porque eu tenho pessoas que querem deliberadamente participar de um processo e não se especializam para tal. Não sei se você sente isso no Brasil. É como se você não sabe nada, você vai fazer alguma coisa na internet. Sim. Você sente isso? A alusão da roda é bem legal. Porque a roda veio, por exemplo, para resolver problemas. As pessoas precisavam se locomover e eles descobriram que aquele formato era o mais funcional. E a internet também veio para isso. Na verdade, se você pensar, e isso é uma ótima pegada para a redação, a gente está o tempo inteiro tentando resolver problemas, principalmente sociais. E a internet trouxe isso, porque a gente lidar com algo gratuito, que toda pessoa, ou quase toda pessoa, tem acesso, que você precisa ter um pensamento lógico, né, sobre alguma coisa, mas que você tem responsabilidade social por tudo que você produz. E todo mundo acessa isso, né? E só uma coisa, a gente vai começar a conversar e minha cabeça não para. eu me lembrei do excesso do qual George Orwell falava quando ele escreveu 1984. Se você não conhece, 1984 é uma distopia, presta atenção, que foi publicada em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Gente, distopia é algo que, quando é contado, é muito distante da realidade. Mas entenda, a ideia é fazer uma crítica a uma possível realidade. Então, muitas distopias terminam se assemelhando muito. Então, a base de George Orwell, em 1984, é falar da persona, o grande irmão, que a gente pode associar perfeitamente à internet em excesso. Sim. Que vigia tudo e todo mundo. Então, do mesmo jeito que eu posso falar de algo que é usado para o bem, eu posso trazer essa questão entendendo que ela é só um instrumento, nada mais que isso, como McLuhan falava, e associar essa pegada do excesso do grande irmão. Eu acho que pode ser só assim, lá vai Fernanda, do nada, ok. Parece viagem, mas não é. Não, Na não verdade, é. Não a é. gente está falando Não de é. conexões que a gente faz o tempo inteiro ou não. E aí, o que aconteceu com essa indústria 4.0 que a gente trouxe? Isso passou a ser também um critério muito importante. Então, hoje se espera de um profissional, além de que ele seja tecnicamente bem postado, ele desenvolva capacidades comportamentais que a gente não foi educado para isso. A gente chama de soft skills isso. Inclusive, é uma expressãozinha que vai ser bem comum. Soft skills. Pegue a visão. A gente fala disso toda vez que a gente quer trazer essas competências, trazer esse profissional que é multifacetado, que é uma outra palavra muito atual e que a gente vai ver muito comumente mais, que é essa pessoa que consegue ser tudo isso. Então eu consigo ser tecnicamente bom, eu consigo ser digitalmente bem reconhecido, eu tenho uma preocupação com o que eu produzo para o meu meio, mas eu também preciso ser muito profissional. Então, essas facetas inteiras hoje compõem um profissional que a gente considera realmente alinhado com a indústria 4.0. Perfeito. É muito legal. Perfeito. E eu acho massa o olho brilhando para falar do assunto. Isso é muito legal. Eu quero saber muito como as pessoas podem conseguir uma oportunidade neste mercado. Só depois do nosso intervalo. Olha isso. Só um pouquinho. Só um pouquinho, a gente volta já. Até logo. Voltamos
com mais uma parte de uma conversa muito legal com o Jefferson Simões a respeito do mercado de trabalho 4.0. E como falamos no finalzinho do bloco anterior, quais as oportunidades de trabalho? Como buscar oportunidades de trabalho neste mercado 4.0? É uma pergunta super importante, porque de fato mudou, né? Como a gente tinha falado antes no bloco anterior, a gente educou todo mundo a ser tecnicamente muito competente, mas e aí, o que é que a gente faz no momento em que a empresa quer lhe achar? Eu acho que essa é a grande diferença. A gente veio da cultura de levar o currículo pessoalmente, passar um dia inteiro entregando currículo, e agora as empresas lhe procuram antes de abrir um processo seletivo. Então a gente está cheio de gente no LinkedIn, só olhando perfis, passeando lá, conhecendo. Inclusive o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, né, para quem está tentando se recolocar ou se integrar, e uma tendência de mercado, já que é um canal digital. Então a gente tem ali uma rede social profissional que você pode usar para falar sobre o que você sabe fazer. Né? Então, acho que a primeira coisa que eu diria que você precisa fazer é ser visto. Antes a gente precisava que primeiro houvesse uma ligação. Hoje a empresa valoriza se ela conseguir lhe enxergar através do seu trabalho. Então, produzir conteúdo profissional numa rede social, por exemplo, é uma ótima pegada. Não é produzir qualquer conteúdo, tá, gente? É produzir um conteúdo na sua área. É estudar a sua área. Ao contrário do que as pessoas acham, existe o Marco Civil da internet e não significa dizer que qualquer pessoa pode jogar qualquer coisa. Isso vai ser funcional, não é? O que a gente quer dizer é, sei lá, se você é uma recepcionista incrível, por exemplo, em algum lugar alguém precisa de um recepcionista incrível. Então, o que você faz? O que é que você faz de diferente? Como que é a sua rotina? Isso muitas vezes traz alusões interessantes. Então, o posicionamento digital tem chamado muita atenção. Do mesmo jeito que o contrário também chama. Né? Então, se você se vende como um profissional extremamente engajado e isso não se torna conteúdo, isso também acaba hoje sendo extremamente chamando a atenção. Mas o que eu mais classifico como importante agora, inclusive para quem vai entrar no mercado já, né, vai entrar na universidade, vai querer se ver como profissional, é a multifaceta. Então, eu consegui atender várias áreas além do que o que eu fui contratado para fazer. E aí a gente faz um passeio aí quase que proibido, inclusive pela legislação, por exemplo, trabalhista. Porque pouca gente sabe, mas o contrato de trabalho é muito aberto. Então você é contratado para uma função específica, mas o desvio de função, por exemplo, é caracterizado por questões muito particulares. Então isso não quer dizer que você não consiga desenvolver outras coisas. Então eu posso, por exemplo, ser um balconista, mas eu posso entender sobre a minha máquina de Xerox, eu posso saber direcionar uma pessoa em uma visita na minha empresa. Sei lá, meu chefe não está e eu posso me posicionar como líder. Então, isso é multifaceta. Então, hoje eu tenho, sei lá, um auxiliar de escritório que faz slides, apresentações muito bem. E isso é incrível para ela, porque ela desenvolveu uma competência além do que era esperado pelo contrato de trabalho que é celebrado. Perfeito. Né? Uma coisa espetacular que você falou, tira a dúvida das pessoas, é o seguinte: algumas pessoas acham que o mercado de trabalho 4.0 significa dizer trabalhar com profissão que é somente voltada à tecnologia. Então, as pessoas se apavoram, né? Imagine, um psicólogo, será que eu vou ficar desempregado? Um assistente social, será que eu vou ficar empregado? Entendam, é um mercado de trabalho 4.0, que é um mercado em que o trabalhador usa a internet como meio. Isso. Usa a internet para acrescentar as suas habilidades. Isso. Não é isso? Então, não é no momento das funcionalidades. É né? isso. Então, eu dou outra funcionalidade ao que eu poderia usar só para minha vida pessoal. Exato. Como era, né? Como era. Isso, e de repente, como sempre foi. E de repente a internet de escada. Quem não lembra do telefonezinho, né? Lá que a gente ligava a internet em casa e o telefone dava ocupado. Eu lembro que naquela época da discada... Não, disseram a gente. Eu não lembro disso não, minha gente. Eu não vivi nessa época. Eu sou do WhatsApp para cá. Eu também. E aí o que aconteceu? A gente se habituou a isso, né? A gente foi culturado meio que errado. E aí o que aconteceu agora? Esse profissional ele precisa se posicionar de uma forma fluida. A gente está falando de um momento em que a carreira é fluida.
Então, eu passeio por vários O que lugares. é carreira fluida? Massa isso, né? Então, o que é que a gente chama de carreira fluida? A Fernanda Pessoa, que além de ser professora, consegue agora se desempenhar como apresentadora, de certa forma, mas também consegue produzir conteúdo nas redes sociais dela, conteúdos profissionais, e que também consegue, por exemplo, auditar em vários cenários, pelos conhecimentos que a sua experiência vivendo com outras pessoas te proporciona. Eu, por exemplo, sou analista de recursos humanos e a gente está falando de indústria 4.0. Perfeito. Mas eu também tenho um cliente que eu mudei a experiência do cliente da loja física dele. Por quê? Porque, no geral, eu preciso desenvolver competências que atendam mais pessoas. Então, tudo vira uma macro área, né? Então, eu não sou só o analista de recursos humanos que fica lá do outro lado do balcão da empresa, esperando os tickets de refeição, que, na verdade, é departamento pessoal, que é só uma área, né? Então, a minha carreira é fluida. Eu passeio por vários clientes e lugares o tempo inteiro. E vocês vão viver isso, na verdade. E eles vão entrar nessa carreira fluida, né? Então, existe uma relação direta entre o trabalho e o desenvolvimento econômico, por mais que exista muita desigualdade social no Brasil, ou seja, o desenvolvimento econômico não cresce na mesma proporção em que o desenvolvimento social, e a empregabilidade, o trabalho, é uma das ferramentas que pode permitir essa mudança de chave no processo de desigualdade. E aí eu quero fazer uma pergunta associada a isso. Imagine, se de repente a máquina começa a fazer sozinha tudo, imagine o aumento do desemprego. Estamos numa fase de Brasil com altíssimo índice de desemprego, milhões de pessoas no trabalho informal. Quero muito saber o que é que você acha disso, mas eu quero saber como é que a inteligência artificial e a inteligência humana podem trabalhar juntas. Como é que eu consigo empregabilidade, tecnologia, desenvolvimento econômico, alteração de desenvolvimento social, e eu acho que é um dos grandes desafios do Brasil. Sim. Porque só para você pegar essa informação, nós somos, pelo FMI, a 12ª maior economia do mundo. Tem se falado de maneira informal que já somos a 13ª, mas como o índice do FMI ele é exposto no começo do ano, se a gente for para a 13ª, só no começo do próximo ano, mas oficialmente pelo Fundo Monetário Internacional, somos a 12ª maior economia do mundo. Mas somos o segundo país em pior distribuição de riqueza. O que significa, só perdendo para o Catar. O que significa isso? Eu tenho 1% da população nacional que detém quase 30% da riqueza nacional. Joia. E os 99%, onde estão? Né? Onde é que eu tenho essas pessoas? Com o que é que elas trabalham? O que é que elas irão fazer pós-pandemia? O que é que esse mercado 4.0 irá fazer para acolher? E essa relação também da inteligência artificial, que não pode ser ignorada porque chegou com tudo. Sim, a gente não podia, acho que não passear por questões sociais nesse papo. Porque a gente está falando, na verdade, de realmente segregação em algumas situações e principalmente a gente não pode achar, e eu acho que a gente não pode multiplicar, que o mercado 4.0 é tão acolhedor. Porque eu preciso me capacitar tecnicamente e a gente ainda não vive num país onde a educação é tão acessível em todas as faces. Eu também preciso desenvolver comportamento e ninguém me fala sobre isso a vida inteira, né? Eu só descubro na minha vida adulta quando eu já preciso me sustentar, por exemplo. E aí, quando a gente está falando dos grandes centros, a gente tem essa segregação, por exemplo, da renda. E esse mercado fluido talvez seja o momento da transformação. O que é que eu preciso entender? O que é que eu consigo entender dentro das possibilidades, talvez? É que, antes de tudo, a tecnologia tem que trabalhar junto comigo. Então, quem hoje simplesmente não conseguiu ter contato algum com tecnologia, procurem. Procurem projetos sociais que consigam desenvolver isso. A gente tem algumas iniciativas que a gente pode dar dicas depois, porque vai ser necessário. O que a gente chamava de informática básica hoje é o ensino básico. Para o mercado é considerado o ensino básico, o ensino fundamental 1. Então eu preciso, sei lá, saber manusear o pacote Office minimamente, para qualquer cargo. O que é que a gente viveu com os cobradores? A gente viveu esse sufocamento, né? Então, cada vez mais
canais eletrônicos passam a substituir operações manuais, que é o nosso cartão Vem aqui de Pernambuco, né? Que é um cartão de passagem, né? Se você está vendo de um outro lugar. E aí, a função de cobrador, que era segregada, então, quem era cobrador, em Pernambuco, era cobrador há décadas. Né? Então, ninguém ensinou ele a fazer outra coisa. Ninguém implantou a semente da dúvida na cabeça dele que ele precisava se preparar para um cenário de conflito. Porque a gente não é educado para cenários de conflito. Então, eu acho que a gente precisa começar por aí. Pessoas como eu, por exemplo, que produz conteúdo digital e vive aí nos canais, lutam para que isso aconteça. Para que as pessoas consumam gratuitamente, que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive, para que elas tenham essa inquietação. Que a gente vai precisar que elas sejam minimamente familiarizadas com tecnologia e também se imaginem como mais de um profissional. Então, a minha atividade não pode me representar mais. Eu preciso saber outras coisas. Perfeito. E aí, tá gostando? No próximo bloco tem mais. Tem. Vamos discutir sobre outras questões associadas a isso e por que ainda uma mentalidade muito voltada a questões fora da tecnologia. Aguarde, a gente volta já. Olá, estamos de volta com Jefferson Simões, um especialista no mercado de trabalho 4.0. E no bloco anterior, nós conversamos rapidamente, no final do bloco, a respeito dessa oportunidade de trabalho, o que fazer para conseguir. E a dificuldade em se desenvolver do ponto de vista tecnológico no Brasil. Eu quero lembrar a você que está nos vendo e trazer para a nossa conversa o fato de o Brasil ter sido, desde 1500, programado para ser mão de obra. Então, nós fomos culturalmente direcionados a um processo de mão de obra explorada, trabalho análogo à escravidão após a abolição. E, muitas vezes, o que a gente tem hoje é uma consequência de algo que vem desde muito tempo. Então, só para lembrar vocês, no século XVI, nós tivemos aqui uma situação de mão de obra escrava, sim. Os indígenas foram escravizados, os africanos foram, sim, escravizados, nesse processo de levar coisas para a Europa. Presta atenção. Quando entra, depois, no século XVII, a questão do ciclo da cana-de-açúcar, imagine isso, 16, 17, o processo do ciclo da cana, mão de obra de novo. Quando chega ao século XVIII e o polo econômico vai para Minas Gerais, eu tenho os excessos de mão de obra explorada, sim, com o processo dos minérios, com a extração dos minérios, o ciclo do ouro. Quando chegamos ao século XIX, nós temos o ciclo do café, mão de obra. E um detalhe, com a chegada ao século XX, a gente tem a vinda dos imigrantes e o processo de urbanização tardia. Então, eu tenho a substituição do trabalhador brasileiro até quando ele é condição de mão de obra explorada, ou não valorizada, ou como queiram chamar. Preste atenção. E as pessoas não notam que a nossa visão de século XXI, ela precisa ser uma visão ligada às demandas do século XXI. Então, é entender as demandas do século, né? O que é que eu preciso, por exemplo, para entender essa necessidade, entender que o perfil mudou, entender que eu quero socialmente e economicamente me desenvolver. E aí eu preciso que você nos diga como a gente consegue melhores garantias de salário, o que fazer para se preparar para o novo mercado de trabalho, como conseguir esses salários maiores, isso vai dar certo? Nos conte. Então, Fê, o que é que aconteceu? A gente precisa lembrar que por conta dessa história, e vejam como a história pesa muito e por muito tempo, a gente romantiza a relação de mão de obra no Brasil. Então, a gente ainda faz trabalho escravo, porque a gente ainda tem a empregada doméstica, que é comunicada como da família, que está nos eventos da família, mesmo se vestindo de um jeito diferente, tendo uma alimentação diferente, morando num quartinho separado, e ela continua sendo a empregada doméstica que é da família. Né? E a relação de trabalho ela nunca pode ser romantizada.
E essa educação, acho que fez tudo errado. Porque ainda hoje isso reverbera. O que é que acontece? As pessoas ainda romantizam e, por conta disso, elas não se inquietam. Então, se eu faço uma atividade há 10 anos, isso pode me manter uma vida inteira. E eu esqueço que o mercado se movimenta, eu não percebo, porque eu estou lá na bolha do trabalho romantizado. E aí eu não me capacito, eu não entendo coisas que eu também posso saber sobre o que eu já faço. Então, se você, por exemplo, é uma empregada doméstica, você também pode ser empreendedora. Né? Então, eu posso ser, por exemplo, doméstica de segunda a sexta e empreender como diarista PJ no sábado e domingo. Pessoa jurídica. Pessoa PJ. jurídica. Eu também posso entender muito sobre produto de pisos. Então, eu posso ser uma empregada doméstica que sou especialista em pisos. Então, imaginem que toda carreira, seja ela qual for e de qual esfera for, pode ser especializada. E você não precisa muitas vezes só graduar para isso, não. Por mais que isso seja, sim, um diferencial. Então, seja o que você faça, primeiro você precisa tentar atender o máximo de faces do que você faz. Então, você é uma professora multifacetada. Né? Eu sou um analista multifacetado. Porque dentro do que eu faço, eu consigo atender áreas diferentes que são ligadas ao que eu quero fazer. Então, seja o que a mão de obra signifique, ela precisa ser atrelada à inquietação. Né? Então, eu preciso aprender coisas novas, mesmo sobre o que eu faço. Eu sou pedreiro, então eu preciso ser um pedreiro que entendo muito sobre material de construção. Por que eu não posso ser? É isso. Chegamos ao fim. Já. E eu tenho certeza de que você aí do outro lado disse: muito obrigada, Jefferson, por ter aceitado o convite para estar aqui conosco numa conversa. Tenho certeza de que contribuiu muito para quem está aí do outro lado conosco. E é isso. É uma honra. Vou deixar uma pergunta aqui, uma inquietação. Então, gente, pensem dentro do que vocês querem ou já fazem, o quanto eu ainda consigo fazer. Quantas outras coisas eu preciso aprender. Porque a gente vai movimentar o mercado e a economia desse jeito. E olhe, tem mais uma coisa muito importante. Sigam todos vocês as redes sociais, o Instagram, @Uninassal, @Unama, que sempre são duas universidades que têm um compromisso enorme com a educação e estão com atualizações ali, diárias. Não perca essa oportunidade e divulgue isso para todo mundo. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Um beijo.